Boa noite a todos. Que a infinita paz do Mestre Jesus possa nos envolver, que possamos, juntos, estudarmos um pouco mais sobre o nosso momento aqui na Terra. Por que digo nosso momento? Porque estamos encarnados. Hoje, aqui presente, com toda certeza, muitos espíritos desencarnados, como em todas as reuniões, como em todos os trabalhos de uma casa espírita. Mas, neste momento, nós nos olhamos, nos tocamos, e é muito bom esse reencontro. Carolina até brincou, minha irmã, nós brincamos muito, que nós somos gêmeas, gente. Vocês perceberam, que eu e Carolina, a pequena diferença desde idade até, de alguns outros detalhes assim. Exatamente. Somos irmãs em Cristo. E nos reencontramos. Esse reencontro em cada um de nós se dá pelo viés da amizade, da família, dos relacionamentos afetivos, os desafetos. Nós nos reencontramos nesse planeta. Alguns de nós nos reencontramos aqui, Cabo Frio. Outros estão se reencontrando em vários outros momentos. Mas é uma felicidade poder voltar e refazer um percurso. Então, a pergunta que nós vamos fazer e vamos começar a pensar seria: por que reencarnamos? Eu falei antes que vamos nos reencontrar. Mas será que esse é o único princípio da reencarnação? O único objetivo da reencarnação, o reencontro? Ou quais seriam os outros objetivos da reencarnação? Hoje nós estamos encerrando, aqui no Livro dos Espíritos, o capítulo 4, que fala da pluralidade das existências. O estudo dessa noite é da pergunta 222, que, na verdade, não é uma pergunta, são colocações que Kardec faz, muito pertinentes, lógicas, fechando o capítulo, trazendo a nós uma lucidez de pensamento, como um bom professor que Kardec é. Eu digo porque é um espírito que com toda certeza continua a impulsionar, a nos ensinar. Ele traz a lucidez aonde ele põe. Por isso que eu diria a vocês, em casa, leiam com maior tranquilidade, porque ele vai fazendo os contrapontos em por que reencarnamos e o que seria o tom mais importante da conversa. Por que acreditar na reencarnação? São perguntas diferentes e que muitos de nós, mesmo já numa boa caminhada pela doutrina espírita, por vezes até podemos nos questionar. Aqueles que iniciam sua caminhada na doutrina espírita, acredito que também perguntem. Aqueles que não têm uma caminhada na doutrina espírita também são envolvidos por essas perguntas. E os nossos companheiros de outras religiões nos questionam, ou a todas as instituições religiosas que falam sobre a reencarnação, por que nós acreditamos na reencarnação? São perguntas singelas e das quais o ideal é que nunca haja atrito. Haver discordância de pensamento é nobre. Inclusive, estando as duas pessoas ou um grupo de pessoas em discussão sobre um ponto de vista e pensamentos diferentes ali possam conversar entre si e dali tirar-se uma conclusão, nos ajuda a desenvolver o intelecto. Então tenhamos sempre um pensamento. Aquele que pensa de forma diferente a mim também tem algo a me ensinar. Aquilo que eu já acredito e que para mim é a minha verdade, eu preciso aprofundar. Porque a fé, ela necessita de um raciocínio, ela necessita de uma lógica. Por isso que esse capítulo, ele fecha com as considerações de Kardec, de uma forma, por sinal, muito tranquila.
São perguntas que ele vem trazendo e, ao mesmo tempo, amarrando-as a explanações muito lógicas, para que nós possamos ir internalizando, eu diria até aceitando, a ideia da reencarnação. Não esqueçamos, meus irmãos, por muitos séculos, nós fomos envolvidos por conceitos religiosos diferentes desse que hoje nós abraçamos. Afinal, se falamos de reencarnação, nós já vivemos outro momento, nós já vivemos outra cultura e nós já vivemos outras ideias religiosas. Então, por isso que muitos de nós ainda nos sentimos presos àqueles conceitos antigos e às vezes sem entender ou perceber o porquê disso. Mas volto a perguntar, por que reencarnamos? Por quê? Por que, Mariana, reencarnamos? O que será, né? Zara, por que reencarnamos? Não é? Ouve-se muito, dentro da doutrina espírita, que reencarnamos para evoluir, para quitar, diante da justiça divina, os erros que cometemos. Evoluir, quitar, progredir, lei do progresso. Então já começamos a compreender que, para além de nós nos reencontrarmos aqui e nos reconhecermos como amigos ou até desafetos, que existe um outro propósito, que é a evolução do espírito que somos. Estamos melhor dizendo, vestindo um corpo, mas somos um espírito. E como tal, e por vivermos vidas anteriores, temos memória. Poderíamos até utilizar uma palavra, temos um passado. E este passado não está único e exclusivamente ligado a essa existência. Nessa também nós já temos um passado. Afinal de contas, todo mundo aqui, grande maioria, olhando daqui, temos mais de 15 anos. Eu, pelo menos, já estou, né? E, menino, estou na pré-adolescência. Né? Nem na adolescência eu ainda entrei, estou na pré-adolescência. Nós não temos 15 anos. Então, nós já temos um passado. Mas e o passado do espírito? E a memória do espírito? E o que ele traz com ele? Ali é que vai formando quem somos nós. Hoje eu estou vestindo um corpo feminino. Hoje eu estou vestindo uma nacionalidade. Hoje eu estou vestindo uma naturalidade. Mas o que traz o meu espírito dentro de mim? Então, um dos primeiros pontos que vamos ver da reencarnação é o avanço do espírito, impulsionando o avanço da humanidade. Hoje, a humanidade vive uma era da tecnologia. Nós nos comunicamos, nos falamos, essa luz acesa aqui faz com que essa imagem fique mais clara e muitas pessoas em outros locais possam estar a nos assistir. Algo inimaginável em épocas muito remotas. E hoje tão fácil. Mas será que a pessoa, o grupo de pessoas que um dia descobriram essa tecnologia, impulsionaram, e outro grupo de pessoas que também estão fazendo com que esse momento seja, inclusive, muito mais rápido, muito mais dinâmico ou até diferenciado? Será que eles aprenderam isso nessa terra? No curso que fizeram? Na graduação que prestaram? Como essas pessoas, numa única existência, conseguiram ter tanta sabedoria para que hoje nós pudéssemos ser assistidos por pessoas tão distantes? Como podemos ver hoje crianças que mal pronunciam palavras, elas saberem lidar com a tecnologia que nós entregamos a elas? Como podemos ver crianças hoje, com tenra idade, normalmente uma geração que está entre 8 a 10 anos, falando de justiça e de moral de uma forma muito diferente da que nós, que já passamos por tantas coisas, não conseguimos elaborar de uma forma tão perfeita. Crianças discutindo de forma séria se podemos ou não, por exemplo, ingerir a carne vermelha. Ou, como nós vamos ver,
aquela menina, a Malala, eu falo uma menina porque é uma mocinha, né? E que, com uma dignidade, com uma moral, sobe em lugares como ONU, como países, Estados Unidos e tantos outros, ela que foi atacada porque ela queria estudar e queria que as mulheres no país dela tivessem o direito de estudar, leva um tiro, não desiste e conseguiu hoje ensinar a mulheres muito além da onde ela vivia. De onde essa menina tirou tanta dignidade? Do sofrimento que ela viveu lá? Ou esse espírito já carregava consigo essa potencialidade que a alma dela externaliza e que nós nos admiramos? Então, reencarnamos para impulsionar, para modificar. Reencarnamos para dar vez àquele que sofreu. Reencarnamos para ensinar as pessoas que tom de pele não faz ninguém inferior ao outro. Reencarnamos para dizer que o fato do espírito reencarnar num corpo feminino não o faz menos do que ninguém. Reencarnamos para dizer que os animais, singelos, frágeis, necessitam do nosso cuidado. Reencarnamos porque de uma passagem de uma vida para outra, esses conceitos vão ficando muito mais firmes em nós, devido àquilo que vivemos. Numa existência, eu posso trazer uma fala tão firme, não só porque eu já aprendi, mas porque eu já posso ter vivido na pele aquilo que hoje eu digo. Então, comecemos a pensar que a reencarnação, a evolução, é do espírito singular, sujeito, mas reencarnamos no coletivo. Então é para todos. Estamos todos a caminhar, estamos todos a progredir. Mas não podemos esquecer disso. O meu caminhar, eu estarei levando junto a minha companheira, o meu companheiro. Não podemos esquecer disso. Olha a beleza da reencarnação. Mas vocês podem me perguntar assim: se Deus criou a cada um de nós, simples e ignorantes, se esse conhecimento era necessário para impulsionar a evolução do espírito que somos, por que nós não ficamos, então, no mundo espiritual? Por que isso não ocorre como espíritos e precisamos vir a um planeta como é a Terra, ter um corpo de carne e passar por tudo que o nosso corpo passa? Envelhecimento, adoecer, enfim. Por que não pode ser de uma maneira contrária? Vamos pensar assim. Quando nós fomos matriculados numa escola, lá havia toda uma estrutura, uma técnica, um método para que eu fosse alfabetizada, para que eu pudesse juntar aqueles signos, aquelas palavras. E daqueles signos, daquelas palavras, eles tivessem um significado. E deste significado, a junção, eu pudesse ter textos a serem lidos, frases a serem ditas. Isso, numa escola, tem a professora que estudou, o professor que estudou, alguém que preparou o material didático. É um período, porque o nosso cérebro não suporta grandes tempos de um único aprendizado, ele necessita de estímulos vários. Todo esse contexto dentro da escola é uma prontidão para o aprendizado. Mas eu não poderia, então, aprender em casa? Meu pai, minha mãe, quem cuidou de mim, não poderia ir lá comprar o livro. Eu sou da época do método da abelhinha, né? E também sou do jardim de infância, tá, gente? Eu não sei mais como é que a gente fala hoje em dia, como é que primeira série, segunda... eu ainda sou da série. Bom, enfim. Eu não poderia, então, ser alfabetizada em casa? Papai e mamãe, ou quem cuidou de mim, não poderia fazer o mesmo papel que a professora fez lá? Não. Não poderia. Primeiro, porque aquele profissional preparou-se para isso. Dedicou um tempo da sua vida para estudar e ensinar. Então, ele tem uma técnica. 2,
Na escola, eu viverei adversidades que a minha casa, o meu lar, não irão me proporcionar. A minha casa e o meu lar irão me proporcionar outros tipos de comportamentos. A escola, eu não terei a proteção, ou às vezes até a desproteção, dos meus pais. Em casa, se o irmão quer um pedacinho, tá, do chocolate, se eu sou criança, eu grito, esperneio, eu faço qualquer coisa para não dar um pedaço daquele chocolate. Na escola, a tia fala assim, porque eu também sou da época da tia, tá? Ela fala assim, dá um pedacinho para ele, dá um pedacinho para o seu amigo. Tá? E não tem choro, não tem vela. Tem que dar um pedacinho para o amigo. Tá? Inclusive mamães que falam assim, então leva um outro chocolate e dá para o amigo. Não, é aquele mesmo. Ele precisa aprender a compartilhar. Se ele der o outro, ele não está aprendendo a compartilhar. Né? Pode até estar trazendo a generosidade ao coração daquela criança, mas o compartilhar não está ali naquela generosidade. Então a escola vai fazer com que eu não faça as coisas na hora que eu quero, do jeito que eu quero, como uma criança em casa vai habituando-se aos poucos a fazer. A escola me trará novos amigos. Em casa, pode ser que eu tenha um irmão, 2 irmãos, uns priminhos, um vizinho. A escola, eu tenho uma turminha. Eu tenho outros companheirinhos de outras idades. A escola vai fazer com que eu aprenda a ter autonomia. Vai fazer com que eu aprenda a lidar com as frustrações, com a disciplina e hierarquia, que em casa também poderia ser feito, mas de uma forma que talvez não me avançasse tanto. Assim somos nós espíritos. No mundo espiritual, somos reunidos por afins. No mundo espiritual, somos levados às necessidades que o meu espírito tem. Como na nossa casa. Os afins e as necessidades que temos. Quando reencarnamos, não adianta a Márcia virar para mim e falar assim, dá um pedaço do seu chocolate, eu virar para ela, não dou não. Né? Dá um pedaço do seu chocolate. Não dou não. Com muita gente, sempre vai ter um amigo, por exemplo, o Miguel, que eu falo assim, disse, dá um pedacinho para ela. Aí vai ter o outro que vai falar, dá um pedacinho, dá um pedacinho, dá um pedacinho. Até que eu me convença que ela merece o pedaço do chocolate. Ou seja, encarnados, nós temos as variedades de informações. Encarnados, nós nos encontramos, como eu falei no início. Encarnado, eu aprendo a viver os meus dramas pessoais e, por vezes até, quando vivemos esses dramas pessoais, nós colamos uma etiqueta e chamamos assim de solidão. Encarnado, eu preciso aprender a aquietar o meu pensamento e elevá-lo e pedir ao mundo espiritual um amparo. Encarnado, eu peço um abraço, porque eu estou me sentindo solitário. E eu ganho esse abraço. E às vezes me pedem esse abraço, e eu dou esse abraço. Encarnado, eu tenho esse corpo que me permite esse abraço. E vocês podem falar, mas no mundo espiritual também não acontece? Sim. Mas no mundo espiritual, os nossos sentidos, os 5, eles estão mais expandidos. Eles estão fazendo com que os meus sentimentos sejam muito grandes. E a bênção desse corpo faz com que, encarnado, os meus sentimentos sejam em doses. Por isso que, por vezes, quando sentimos ou a solidão ou a tristeza, também temos a chance de sentir a alegria e o reencontro. Então, reencarnar é a escola. E muitos de nós, quem tem lá seus filhos pequenos e levaram para a escola a primeira vez, sabe como dói o coração de uma mãe deixar o seu filho entrar naquele portão e você achar assim, ai meu Deus, né? Mas você, no finalzinho do dia ou do horário, você vai estar lá para buscar o seu filho. Assim é conosco, com alguém que se chama anjo guardião,
Ele também olha por nós e diz: vai, reencarna, volta ao seu corpo de carne, mas eu estarei aqui te esperando ao final da sua aula, do seu dia de aprendizagem, assim como muitos outros espíritos. Então já começamos a entender que o reencarnar envolve toda essa gama de sentimentos e aprendizagens. Vai fazendo com que eu saia de dentro de mim, vai fazendo com que eu aprenda a me doar, a receber, a pedir, a perdoar. Vai me levando a buscar conhecimento. Vai fazendo com que o meu cérebro busque o intelecto, o saber. E assim, nós vamos vendo o que hoje nós temos em termos de humanidade. Mas vocês podem falar assim: se há algo tão necessário à humanidade, ao ser humano, por que um grande número de pessoas não acreditam na reencarnação? O que as impede de aceitarem que elas viveram um outro momento, um outro estágio de sua existência, em outro país, em outra cidade, em outro corpo? Nós temos, para isso, a própria história da humanidade. Nós temos, na Idade Média, na época do Renascimento, um imperador chamado Justino, melhor dizendo. Eu trouxe minha colinha aqui. Ele, na época, baniu alguns escritos em que apontava-se a reencarnação. Não se tem ideia do porquê, mas foram escondidos, retirados, destruídos muitos relatos de pensadores que falavam das múltiplas existências. Mas como nada fica escondido, nós também tivemos os grandes filósofos da humanidade, Sócrates, Platão, Pitágoras, todos falavam de outra vida. Todos apontavam uma outra existência. Todos questionavam que um conhecimento que a humanidade hoje tinha, ou melhor dizendo, na época em que lá eles estavam encarnados, que não poderia ter nascido ali. Se nós formos até um pouco ou mais antes dele, Egito, também se falava da pluralidade das existências. E nós poderíamos citar muitos e muitos outros aqui, que nos seus relatos, eles falavam aos seus alunos, aos seus discípulos, exatamente o que hoje conversamos através do Livro dos Espíritos. Na sequência, nós tivemos o Iluminismo. A Idade Média foi uma época de muita cegueira, de muita escuridão, de muitas atrocidades. Não foi um retrocesso, mas foi um período negro da nossa página, né, como seres humanos. Mas logo à frente nós tivemos o Iluminismo. E no Iluminismo nós tivemos vários pensadores que hoje são reconhecidos, são citados nas universidades, também poderíamos citar vários, que já com seus livros impressos, já com suas filosofias de vida, também traziam a mesma informação que hoje nós falamos. Houveram outras existências, porque nada pode nascer do nada. Nós tivemos Voltaire, Balzac, todos afirmando, inclusive Napoleão Bonaparte, que afirmava ter sido Carlos Magno. E muitos outros também, volto a dizer. E na nossa era moderna, na pesquisa que fiz, eu fiquei até espantada em ver esse nome, como ele dizia, nada do que hoje trago como conhecimento foi porque eu tive acesso a esse conhecimento. Um homem chamado Henry Ford. Sim, o pai dos carros que hoje utilizamos na marca Ford. Ele, ao trazer toda aquela tecnologia, ele afirmava que não poderia, em uma única existência, ele captar tanto conhecimento. E o outro
aí é um pouquinho mais a minha praia, chama-se Jung. Houveram 2 grandes pensadores na área da psicologia, da psicanálise, das teorias da personalidade, Sigmund Freud e Carl Gustav Jung. Freud, ele falava do inconsciente. Freud falava da história não dita, mas revelada nas nossas atitudes e nas nossas falas, nos atos falhos. Freud dizia que havia uma história para cada um de nós. E o que eu sou hoje está agregado àquela história. Mas ele parou aí. E Jung foi mais além. Jung dizia que esse inconsciente, ele estava para além da minha própria vida. Ele foi um pouquinho, não trouxe tão às claras, mas toda a obra dele dá a entender que não falava dessa única existência. Hoje temos notícias de Sigmund Freud, por sinal até nesse livro aqui, Instrução dos Espíritos, de que hoje, no mundo espiritual, ele arrepende-se de não ter falado aquilo que ele sabia. Ele era de origem judaica, ele era um neurologista, um homem de ciências, e numa sociedade em que ele já estava indo muito à frente, ele em algum momento recuou. Fico imaginando Freud reencarnado. Como que não será? Mas todos esses, por que trago o nome dessas pessoas? Para nós falarmos que o que está aqui no Livro dos Espíritos foi não somente reafirmado por todos esses e muitos outros, como Kardec traz da sua conversa com os espíritos. Então, todas essas pessoas, todas as civilizações falavam do mundo espiritual, mas Kardec deu um passo que foi o passo além. Ele perguntou a um espírito. Ele, lá na pergunta 166, ele pergunta para quem estava desencarnado: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Ele chama alma nós que estamos encarnados. E os espíritos respondem a Kardec, sofrendo a prova de uma nova existência. Também, na sequência dessa pergunta, como realiza essa nova existência? Indaga Kardec. Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas, para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. Então, Kardec, dando esse passo além, perguntando a um espírito desencarnado, o mesmo que perguntamos hoje: por quê? Qual é a necessidade da reencarnação? E eles dizem: é preciso o corpo para se depurar. É preciso o corpo para que o espírito possa elevar-se. E assim, nós estamos a viver isso. E como eu dizia antes, por quê que tantos não aceitam? Porque esses escritos, como foi dito, em algum momento, eles foram subtraídos da nossa história. Outro, as divergências entre as várias religiões existentes. Muitas religiões falam não da reencarnação. Eles falam da vida após morte. Eles aceitam que depois da nossa morte, ficaremos em algum lugar, descansando, dormindo, aguardando o retorno de Jesus Cristo. Então, as diversas religiões, elas falam e aceitam a vida após morte. Mas elas não aceitam ou compreendem o retorno à vida através de um novo corpo. Existe a questão da ressurreição, que seria o próprio corpo. O que nós falamos é o retorno à vida através de um novo corpo, para que eu possa continuar. Então, as divergências religiosas geradas pelas vaidades nossas, humanas, pois cada um gostaria de ser o dono de uma verdade. Cada um retira um pouco da verdade para ter o domínio, a vaidade do comando, do poder. E nós fomos vendo essas fragmentações de uma explicação.
Por que falamos isso, né, com tanta veracidade? Pelo próprio Cristo, ao responder a Nicodemos, como estava aqui. Para você ver o reino de Deus, há necessidade de você nascer de novo. Ou seja, para evoluirmos, para estarmos diante do grande Criador de cada um de nós, necessário se faz que eu refaça o meu percurso, caso eu tenha tropeçado neste percurso. E uma coisa é certa, se todos nós aqui estamos, nós tropeçamos no nosso percurso. Por uma razão ou por outra. Por um engano ou por outro. Nós tropeçamos. E assim tivemos a oportunidade de aqui voltar. E uma das coisas que também embarreram a compreensão da reencarnação dentro de nós é que nós olhamos muito o presente. Temos grande dificuldade de olhar o passado. E quando eu digo passado deste momento que vivemos. Se nós sentarmos, todos aqui, fizermos uma grande roda e formos tentar lembrar de fatos antigos da nossa existência dessa atual vida, lembraremos de umas coisas, de outras nós nos perderemos. A nossa memória não guarda tantos dados assim. Ela é física, né? Tem um corpo aqui guardando tudo isso. Então temos dificuldades de olhar muito o passado. Se formos pensar como espíritos, o nosso espírito também tem dificuldade de olhar o passado. Até porque deixamos coisas lá atrás que, por sinal, nós não gostaríamos talvez de lembrar. Daí, por misericórdia divina, o véu do esquecimento. Imagina, nós estarmos aqui lembrando de uma culpa, de um erro, lembrar de um mau passo que demos. Se hoje já é difícil nós nos perdoarmos, nós nos desculparmos, se nós somos grandes juízes de nossas vidas, e às vezes nós somos juízes com sentenças muito severas a atitudes que tomamos, que dirá se olhar para trás e souber de uma falha, de um erro. Então, pensar em reencarnação também é pensar em olhar para trás. E com isso, muitos de nós nos bloqueamos. A doutrina espírita, ela nos incentiva a pensar na reencarnação, não para ficarmos com aquela ideia única e exclusiva do erro, mas ela nos incentiva a olharmos e pensarmos na reencarnação para que nós possamos aprender conosco mesmo, diante daquilo que ainda me dói. Se formos também numa grande roda, como disse antes, nos olharmos aqui e conversarmos, nós vamos observar em nós aptidões, tendências, medos, fobias. Nós vamos ter sensações de já termos vivido algumas coisas, já termos estado em alguns lugares. Nós vamos lembrar de sonhos que temos e que às vezes temos certeza que aquele lugar do sonho é conhecido. Todos nós aqui teremos algo a falar assim. Prova maior não há de que já vivemos um outro instante. Quantos de nós aqui, às vezes, num determinado momento da vida, descobre um talento? Descobre ou ele já estava ali? E quantos de nós aqui também paqueramos com alguma coisa, adoraríamos, mas nunca conseguimos ou concretizar aquilo ou aprender. Essa que vos fala ganhou de 15 anos um violão. Só sei tocar asa branca, que para quem toca violão sabe, né? Só tem um acordezinho ali, para lá e para cá. Estou eu lá com o meu violão em casa até hoje. Toda vez que eu encontro com a menina que dá aula de violão aqui, eu falo para ela, eu já tenho até vergonha, eu vou doar meu violão para você. Porque eu juro que eu vou tocar. Não, nessa vida, nessa existência, não vai dar. Cantar então, aí eu fico pensando, Jesus, eu devo ter infernizado a vida de muita gente em outras vidas, tocando um violão e cantando, porque nessa não vai dar. Então a gente começa a observar o quê? Existem coisas que a nossa alma se enche
de alegria querendo e não obtém. Existem situações que a nossa alma fica de joelhos e pede a Deus, por favor, e não vem. E existem outras coisas que a gente nem se movimenta muito, nem esforço fazemos, e chega. Vamos observando esses entrelaçar da nossa vida. Tanto o que chega, quanto aquilo que está aparentemente, vamos colocar entre aspas, embarreirado, em ambos os casos, é uma fonte de aprendizado. O que não tem, vai questionar-se. O que recebeu, também. O que possui, tem que perguntar a si mesmo, o que faço com isso que tem? E aquele que não, vai falar, e essa falta que me consome? Que farei eu com ela? Na justiça divina, não cabe engano. Porque se Deus é puro amor, Ele não erraria com nenhum de nós. É neste momento em que nós temos que ter a coragem de olhar e ver o nosso próprio passado. Como vemos o nosso passado de espírito? Naqueles sentimentos que ainda é o nosso carro-chefe. Nas ações das quais eu ainda sou dominado. Nos desejos pelos quais eu ainda me iludo. Os caminhos que eu ainda percorro. Ali está a memória do meu espírito. E se ali me traz lágrimas, é ali que eu preciso me corrigir. Então, se olharmos com coragem para, como diria Jung, para a nossa sombra, nós daríamos chance de ser luz. E não tenham medo, meus amigos, não tenham medo. Porque é um momento de grande verdade. Sou eu olhar-me no espelho e pensar, eu sou realidade ou eu sou uma fantasia para eu mesmo? O que estou fazendo eu da minha reencarnação? Uma contribuição ao meu ser? Ou estou esperando que contribuam comigo? Um dos itens que o espírito busca na encarnação é ser feliz. Eu quero ser feliz. E eu tenho certeza que todos vocês aqui, encarnados e desencarnados presentes, querem ser felizes. Mas qual o nome da sua felicidade? Qual o nome que você dá para a sua felicidade? Dê um nome a ela. E veja se o nome que você está dando a essa felicidade é possível. Porque, por vezes, a sua felicidade que você deu um nome não é a que você precisa. Mas a sua felicidade pode estar numa outra forma. Porque se eu busco por ela, eu busco por ela, eu busco por ela, e ela não me chega, e ao invés de encontrar a felicidade, eu já estou encontrando a tristeza, da tristeza eu já estou caminhando para a melancolia, e da melancolia eu já caminho para a depressão, então ali não pode ser a felicidade. Deus é justo. Abra seus olhos. Guarde o seu sonho em algum lugar e construa outro. A sua alma tem essa potencialidade. Desabrocha, sai. Busca. E você vai encontrar o nome da sua felicidade. Nem digo a busca pelo amor, porque o amor, ele está no ar, já dizia um filósofo. O encontro, o nosso reencontro, é que celebra esse sentimento. Mas ele já está aqui. Esse, nós nem precisamos buscar por ele.
ele nos encontra. Nós precisamos exercitar esse sentimento chamado amor. Porque isso faz parte, sim, da evolução de espíritos que somos. E quando eu tenho amor, eu respeito a eu mesmo. Aquela olhadinha do espelho, né? Ela vai ser muito mais envolvente e caridosa porque eu já tenho amor. Eu me olho com amor. Eu me quero bem. E assim, a reencarnação para cada um de nós vai se fazendo. Certa vez eu ouvi, né, de uma pessoa, não vou falar o nome da pessoa, do Juan. Ele falou, eu acho que o bem a gente fala, o mal a gente, guarda. O bem a gente fala. O Juan uma vez falou assim, você vai perder sua reencarnação, Dirce? Aquilo ficou para mim. E a mesma pergunta eu faço a vocês, vocês vão perder a reencarnação de vocês? Porque eu buscava a minha felicidade, colei a etiqueta numa situação X. E quando ele falou, vai perder sua reencarnação porque você quer aquilo que não pode? Quantas outras coisas se abriram? Quantas? Muitas outras. Então, se aquilo me traz lágrimas, se aquilo me traz sofrimento, é oposição à alegria. Mas vocês podem perguntar assim, Dirce, então, nunca devemos chorar? Nunca devemos ser tristes? Nunca devemos nos arrepender? Sim, porque faz parte do nosso crescimento emocional. Maturidade emocional passa por lágrimas. Senão, não teríamos esse movimento. Passa sim pela tristeza. Atualmente, inclusive, a tristeza ela não é vista com bons olhos. Nós somos impulsionados a todo momento a sermos alegres. Mas a tristeza faz parte do momento em que eu percebo a necessidade da mudança. Se eu pegar alguma coisa quente, imediatamente o cérebro vai falar assim para mim, solta, porque isso vai te machucar. Ali vai me dar uma dor se eu insistir. Queimou. Ficou a marca. Aquilo dali não é bom. O cérebro me avisa. Mas, naquela dor, às vezes eu choro. Uma dor física, eu choro. Porque é ruim. Porque aquilo está me machucando. E até para que as pessoas percebam que aquela dor é profunda. Então o choro tem essa característica de alertar ao outro a profundidade do que eu estou sentindo. O choro mostra a eu mesmo a profundidade do que eu estou sentindo. Então não basta, única e exclusivamente, eu enxugar as minhas lágrimas e me pôr um sorriso no rosto. Eu preciso perceber por que essa dor está tão profunda em mim. Por que ela criou essas raízes dentro de mim? Se eu sou um espírito em evolução, se eu, diante da justiça divina, estou refazendo o meu percurso, por que isso ainda está tão firme dentro de mim? Existe um livro chamado Ação e Reação. André Luiz, e vem pela psicografia de Chico Xavier. Neste livro tem um personagem que ele está no mundo espiritual, desejoso de reencarnar. E ele vai conversar com o mentor e diz não entender, porque tudo já está pronto para ele reencarnar. Mas faltava um detalhe. Havia uma pessoa de existências anteriores que esse espírito não sabia por onde ela estava. Havia uma história. Esse espírito, desencarnado, já desejoso de retornar, quando encarnado, ele era um jovem, rico, de uma boa família, criado com todos os mimos que o dinheiro poderia dar a ele. Estudou, se formou, mas nunca foi muito dado ao trabalho.
tinha lá o seu dinheiro. O que acontece? A mãe dele desencarna. E ele pensa, vou receber uma boa herança. Quando meu pai desencarnar, então, mais rico ficarei. Só que o pai faz uma coisa. O pai se casa novamente. E com uma moça bem jovem, gozando de boa saúde. O que ele pensa? Minha mãe desencarnou. Meu pai já é uma pessoa um tanto adoecida e que provavelmente vai desencarnar. Aí ele me casa novamente? Eu não terei como ficar com essa herança. O que ele faz? Tira a vida dessa moça, para que ele possa ter todo o dinheiro para ele. Ele desencarna. No mundo espiritual, o pai e a mãe o perdoam pelaquela atitude que ele teve com a moça. Reconhecem que também não deram ao filho a limitação necessária e se preparam os três para esse retorno. Mas e a moça que foi tirada a vida? Ela não foi encontrada. Ela estava em regiões outras, no mundo espiritual. Então, enquanto ela também, no mundo espiritual, não desse o perdão dela para ele, os três não teriam como reencarnar. Essa história nos traz o seguinte pensamento, é assim que o mentor vai explicando. As atitudes que tomamos, elas precisam ser refeitas. O rapaz não era mau, mas não tinha maturidade. Desejava por demais o dinheiro. Ele colou a plaquinha felicidade no dinheiro e achou que ali estaria sua felicidade, sem entender que ele teria outra felicidade. Ele formou, ele tinha um trabalho, ele poderia fazer. Os pais, quando percebem, pedem a chance de tê-lo novamente como um filho, para que possa, assim, educá-lo e refazerem aquele caminho. Mas a moça guardou dele também sentimentos difíceis, pela vida que foi dela tirada. Então o resgate também teria que acontecer com a moça. Reencarnamos para olharmos e pensar. No mundo espiritual, a história virá à tona. Aqui, reencarnamos para pensar nos encontros que fazemos. Quando falamos de mundo espiritual, lembra no início que eu falei? Por que nós não ficamos, então, no mundo espiritual para evoluir? Porque lá os sentimentos são mais potencializados. Aqui há uma chance desses sentimentos serem amenizados. Então, em algum momento, esses quatro se reencontrariam. Com certeza, esses dois, o rapaz e a moça, teriam lá seus desafetos. Mas teria o seu reencontro. Teria uma nova chance, uma nova oportunidade. Então eu pergunto a vocês, qual a chance que vocês estão dando a vocês mesmos? Qual a chance que vocês estão dando aos desafetos? Quais as chances que vocês estão dando aos seus amores, aos seus amigos? Deem boas chances, porque a boa vontade vai atingir a nós. Reencarnamos, meus irmãos. Reencarnamos. Reencarnamos e aqui estamos nós, nessa bela cidade, para refazer nossa caminhada. O patrono da nossa casa, Leon Denis, tem esse livro chamado O Grande Enigma, Deus e o Universo. Ele diz assim, para já irmos fechando o nosso pensamento: solidariedade, comunhão universal. Deus é o espírito de sabedoria, de amor e de vida. O poder infinito que governa o mundo. O homem é finito, mas tem a intuição do infinito. O princípio espiritual que traz em si, incita-o a prescrutar problemas que ultrapassam os limites atuais de seu entendimento. Então, o patrono da nossa casa vai dizendo
que nós trazemos internos, sensações, percepções e conhecimento, como ele diz aqui, de que um pouco a mais da vida nós devemos buscar. Um pouco mais da nossa caminhada nós devemos enfrentar. Porque sabemos que em algum momento essa paz, essa alegria, esse desejo de ser livre irá chegar. Seu espírito, prisioneiro na carne, dele se desliga, às vezes, e eleva-se aos domínios superiores do pensamento, de onde lhe vêm essas elevadas aspirações, muito frequentemente seguidas de recaídas na matéria. Daí tantas pesquisas, ensaios e erros, a tal ponto que seria impossível distinguir a verdade no amontoado do sistema das superstições que o trabalho das eras acumularam, se as potências invisíveis não viessem iluminar esse caos. Então, nesses desligamentos, nesse contato com o mundo espiritual, nesse olhar para nós mesmos, nós vamos avançando. Trazemos conhecimentos, trazemos ciência, trazemos tanta coisa, e vamos impulsionando. Às vezes recaímos na matéria, ou seja, voltamos aos nossos sentimentos egóicos, difíceis, confusos, para, na sequência, modificarmos e dar um lampejo de esperança em nós das modificações. Entre esse vai e vem de alegria e dificuldade, de esperanças e às vezes de incerteza, nós vamos firmando o nosso momento aqui na Terra. Então, pensemos assim: se reencarnei, vou aprender, não vou perder essa oportunidade. Não vou deixar para depois aquilo que eu posso fazer hoje. E existe a direção espiritual da nossa casa, um dos espíritos chama-se Baltazar, também está nesse livrinho aqui que eu recomendo a todos, Instruções dos Espíritos. A maior parte de vocês tem luta com o progresso, não é com os indivíduos, não. Os indivíduos que estão ao seu redor são iguais a vocês, progredindo, lutando, querendo acertar, querendo vencer, querendo fazer o bem. Então ele diz que muitos de nós temos compromissos com quem está do nosso lado, mas, além de tudo, temos compromissos com o progresso. Tanto é que vocês os amam e eles amam vocês, cada qual a seu modo, mas ninguém deixou de amar. Até mesmo quando tem pais exigentes que querem dominar, é a maneira que eles encontraram de proteger os filhos. Vocês querem esse tipo de proteção, mas é a forma que eles encontraram. Então, a etapa numa hora dessas qual é? A de conviver com pessoas assim, pagando os débitos. Um dia, Deus desliga. Ou seja, aceitando que nós já sabemos amar, queremos amar e podemos amar. Aceitando que o progresso passa por nós. Aceitando que fazemos parte desse grande movimento. Reencarnamos, meus irmãos. E nós reencarnamos tendo um guia espiritual da grandeza de Jesus Cristo. Vou brincar assim, não é para qualquer um, não. É para nós do planeta Terra. O Mestre Jesus. Deus envia esse Espírito de tamanha grandeza e que diz para cada um de nós: amai-vos uns aos outros, como eu estou ensinando vocês a amar. Torno a dizer mais uma vez, meus irmãos, reencarnamos na graça de Deus. Meus irmãos, Jesus nos abençoe e proteja os estudos e os trabalhos espirituais da noite de hoje. Há tempo, a vida espiritual tem tratado a visão informativa da encarnação nas propostas trazidas nas filosofias, desde Homero, Sócrates, Platão, e a colaboração
de grande valor a todos nós, nas palavras de Jesus, dizendo aos seus discípulos que Elias veio, mas os homens não o reconheceram. Sendo assim, caros irmãos, a doutrina espírita demonstra, através de estudos sérios, seguros, nas pesquisas que Allan Kardec desenvolveu, interagindo com os espíritos superiores, organizando, junto com esses mesmos, do espírito de verdade, de Sócrates, Platão e tantos filósofos da antiguidade, colaborando na vida espiritual, a grandiosidade do progresso pela reencarnação. Ah, caros irmãos, o quanto hoje todos nós podemos alegrar os corações ao vivenciarmos na doutrina espírita a liberdade de falar que somos espíritos, que reencarnamos e que desenvolvemos em cada encarnação novas aptidões e que acumulamos em nós, enquanto espíritos, todo o processo desenvolvido, vivido de existências anteriores. Podemos dizer hoje, com alegria em nossos corações, que espíritos que se demonstram felizes, traduzindo o coração deles no trabalho do bem, na renúncia, na humildade e na felicidade espiritual, podemos dizer também para todos nós: alcançaremos esses estágios de alegria, de paz espiritual, seguindo os passos dos exemplos deixados por esses homens que desenvolveram os seus passos por exemplos de outros. E assim se segue, caros irmãos, os vossos familiares que veem em vós também os passos que estão dando no trabalho do bem, na casa espírita, nas atividades em que vocês desenvolvem com a família, falando da vida espiritual, da continuidade do espírito no seu progresso como espírito imortal, da certeza da união entre vocês como grupo familiar, no reencontro entre vocês, como aqui foi falado do estudo. Quanto isso, caros irmãos, fazem de vocês também, sem o perceberem, pontos de observações para os outros que ainda não entendem, que ainda não compreendem na encarnação essas verdades da realidade do Espírito. Jesus assim disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ah, meus irmãos, o Cristo disse: em verdade vos digo que não entrareis no reino dos céus se não nascer de novo. Caminhemos, olhando as realidades de hoje, sem medo, sem deixar que as opressões do passado, de outras encarnações, tirem de vocês as oportunidades desta existência. Trabalhem no bem, sejam felizes,
Renovem os vossos votos com Jesus Cristo. Desenvolvam com seus guias espíritos irmãos, familiares espirituais, que estão à frente de vocês, impulsionando, direcionando com vocês a proposta do homem de bem, de sermos melhores. Que a casa espírita seja para todos nós, meus irmãos, a lembrança de Jesus Cristo, ao dizer que Ele deixaria para todos nós o vínculo da união, traçado ainda por muitos séculos na consciência humana, no momento da última ceia, ao dizer, separando assim o pão, para que os seus discípulos entendessem que ali estava o corpo dele, mas o corpo dele queria dizer que é preciso ter braços para trabalhar no bem, que o corpo dele estaria sendo repartido, que era preciso ter pernas para ir ao encontro das dores, que o corpo dele estaria sendo repartido, que era preciso ter coração para perceber com amor as aflições humanas. Repartindo o seu corpo, ele queria dizer, é preciso ter visão espiritual para compreender as interferências de tantos espíritos sofridos que precisam ser amados como irmãos. Eis o corpo do Cristo, seus exemplos, trabalho do bem e a aliança que ele traduz, caros irmãos. Tenho a certeza, no cálice, sendo a representação do sacrifício, das dores que cada discípulo teria que passar, das lutas que cada um teria que enfrentar, que o corpo pudesse perecer, mas que estaríamos todos unidos com Jesus. Ah, meus irmãos, doutrina espírita, nos unindo novamente nos trabalhos espirituais com Jesus, na cura, no socorro aos obsidiados, aos demoniados, como do templo, a cura das dores físicas, da limpeza aos leprosos da rua, a cura da alma. A doutrina espírita nos faz, caros irmãos, todos discípulos de Jesus. Sigamos com ele, apóstolos fervorosos, para que possamos efetivamente nos encontrarmos em paz, na alegria desta encarnação. Que os vossos guias vos amparem, que as vibrações de encerramento de ano possa ser para vocês a avaliação. Como estou indo em minha encarnação? Como o meu amigo espiritual está me amparando? Como estou sendo um bom aluno para o meu Mestre Jesus? E sigamos todos juntos no reino dos céus, na vida do Espírito, em paz, felizes uns com os outros. O abraço do Herman, o abraço de Antônio de Aquino,
de Baltazar, de Leon Denis, a todos vocês desta casa espírita, do vosso irmão altivo, aos vossos corações. Muita paz.